Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Liturgia e Música. Eu sou Ângelo Lacerra, músico e católico, que por muito tempo servi na missa de maneira inadequada. Nós vamos juntos aprender a servir na missa do jeito certo. Frequentemente eu recebo a seguinte pergunta: Ângelo, como fazer a mudança acontecer na minha comunidade? Como fazer com que a minha comunidade sirva na missa, participe da missa, cante na missa do jeito certo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Uma coisa nós precisamos ter em mente: toda e qualquer mudança, independente de que área nós estejamos falando da nossa vida, requer tempo, esforço, dedicação e muita paciência. Para realizar mudanças na liturgia da sua comunidade não vai ser diferente. Nós precisamos lembrar que as normas litúrgicas da igreja existem para serem seguidas. A gente não pode escolher seguir ou não as normas. Precisam ser seguidas e pronto. E se nós estamos, de fato, servindo a liturgia, ou seja, se nós nos colocamos na posição de servos, nós precisamos obedecer essas normas. Isso precisa estar sempre muito claro na nossa cabeça. Seguir as normas, meu irmão, minha irmã, garante que a missa seja celebrada como Cristo instituiu, como Cristo quis, e como a igreja continua a querer. Ou seja, quem se propõe a servir na liturgia, independente de ser na música ou não, pode ser em outro serviço, como nas leituras, como servindo ao altar, independente do serviço, quem se propõe a servir a liturgia deve entender que precisamos obedecer às normas, porque assim nosso Senhor Jesus Cristo determinou. E assim a igreja continua a nos orientar. Quando a gente deixa de seguir uma orientação da igreja, quando a gente deixa de respeitar uma norma litúrgica, quem passa a ser o centro das atenções sou eu. Não é mais o Espírito Santo quem age através do meu serviço, mas eu estou servindo a mim mesmo. Olha que perigo, olha que coisa horrível da gente pensar, não é mesmo? Quem deve ser o centro das atenções na missa? Jesus, somente. Que eu diminua e que ele cresça, como diz São João Batista no Evangelho. Se eu deixo de seguir uma norma, se eu deixo de respeitar a liturgia, quem passa a ser o centro das atenções sou eu. E isso está completamente equivocado. Quando a gente se esforça para fazer o que deve ser feito na liturgia, quando a gente se esforça para cantar o que deve ser cantado na missa, do jeito certo, seguindo todas as orientações da igreja, os frutos aparecem. As graças que são obtidas por causa da Santa Missa na vida do povo começam a aparecer. Isso é muito bonito. Outro ponto que a gente precisa lembrar é que a liturgia bem celebrada, a música litúrgica bem cantada e bem tocada, ensina o povo a rezar na missa. Muitos pensam que é o contrário, que nós precisamos rezar na missa como o povo está acostumado. Não. Nós precisamos rezar na missa como a igreja deseja e o povo precisa aprender a rezar como a igreja deseja. Como é que o povo vai aprender a rezar bem na Santa Missa, cantar bem na Santa Missa, se a Santa Missa for bem rezada, se a Santa Missa for bem cantada? O Catecismo da Igreja Católica, no ponto 1070, vai dizer o seguinte: na celebração litúrgica, a igreja é serva à imagem do seu Senhor, o único litúrgico, participando no seu sacerdócio profético e real. Portanto, meu irmão, minha irmã, quem protege, quem guarda, quem cuida da liturgia é a igreja, para que a celebração litúrgica seja perfeita e agradável a Deus. Portanto, se nós celebramos a Santa Missa como a igreja estabelece, como a igreja determina em suas normas, nós nos fazemos servos como a igreja serva. Nós servimos junto com a igreja. Nós somos servos da liturgia e não senhores. E são inúmeros os relatos que eu recebo todos os dias de pessoas que passaram a cantar na missa do jeito certo, obedecendo cada detalhe das normas litúrgicas e obtiveram uma resposta positiva do povo. Quantas pessoas chegam no meu direct para dizer que no final da missa alguém veio dizer que se sentiu no céu? Isso é um elogio e um incentivo para que a gente continue fazendo sempre da maneira certa, para que a gente se dedique cada vez mais e dê sempre o nosso melhor para Deus e para o povo também. Afinal, o serviço litúrgico é para ajudar o povo a rezar bem na liturgia. E o mais engraçado é que as pessoas têm medo de fazer o que é certo,
tem medo de cantar como se deve na Santa Missa, obedecendo cada detalhe das normas, achando que vai desagradar o povo. A gente precisa acabar com esse pensamento de que fazer o que é certo desagrada o povo. Até porque nós não estamos servindo para agradar a ninguém. Estamos servindo para agradar única e exclusivamente a Deus. É Deus quem define como devemos celebrar, é Deus quem define como devemos adorá-lo, é Deus quem estabelece as normas do seu culto, é a igreja quem estabelece as normas para a celebração desse culto e nós devemos obedecer a todos esses critérios. Quando as pessoas têm contato de verdade com a liturgia bem rezada e bem cantada, a própria fé do povo de Deus vai se fortalecendo. Vão aprendendo a rezar melhor, vão aprendendo a cantar melhor. E a liturgia como um todo, inclusive a música litúrgica, atinge o seu objetivo, que é a glorificação de Deus e a santificação dos fiéis. Concluindo todo esse raciocínio, nós não podemos deixar de seguir as normas litúrgicas. Não podemos deixar de seguir as orientações da igreja. A gente não pode escolher um grupinho de normas para seguir, porque são fáceis ou porque a gente gosta, e ignorar aquelas que a gente acha que o povo não vai aceitar, ou que a gente acha que não vai conseguir fazer, ou que a gente acha que não vão dar certo. Ângelo, como então fazer com que a mudança aconteça na minha comunidade? Como fazer com que a liturgia seja bem rezada e bem cantada dentro da minha realidade? É simples, não é fácil, é simples. Basta seguir todas as normas litúrgicas e tudo aquilo que a igreja orienta em seus documentos. É claro que cada comunidade, cada realidade vai ter a sua maneira de adaptar o seu caminho rumo a esse objetivo que é um dia a gente chegar todo mundo a celebrar a missa como se deve, cantar na missa como se deve. Até lá o processo pode ser longo, pode ser demorado. Em alguns casos pode ser que aconteça muito rápido. Não existe uma receita de bolo pronta que você vai aplicar e agora, hoje, e de repente amanhã tudo vai estar mudado. Não, dentro da sua realidade você precisa encontrar os caminhos para que a mudança seja possível. Mas você pode dar um primeiro passo ainda hoje, para que essa mudança comece a acontecer. Tente observar na celebração da missa quais são os pontos onde mais se erra. E aí você pode chegar para a equipe que está servindo, seja dos leitores, seja dos cantores, e tentar mostrar para eles aquilo que a igreja ensina. Não precisa brigar com ninguém, não precisa chegar discutindo, apontando erros. Não, pelo contrário. Você precisa chegar com caridade, com muito respeito, mostrando aquilo que a igreja determina. Por exemplo, se tem um grupo de música aí da sua comunidade que canta um santo que não é litúrgico, com todo amor, com todo carinho, aos poucos, chegue para esse grupo e vá mostrando aquilo que a igreja ensina. Por que não mostrar a esse grupo o que significa o canto do santo? Por que devemos seguir o texto litúrgico? Por que as melodias devem ser adequadas para a Santa Missa? Como escolher a melodia adequada? No final das contas, é você que vai analisar a realidade, é você que vai encontrar os erros e encontrar os meios para corrigir esses erros, sempre com muita caridade e com muito respeito. Na Escola de Música Litúrgica, a gente tem uma aula dentro das lives temáticas só sobre isso, como começar ou como recomeçar essa mudança. É claro que num vídeo tão curto como esse, não teria como citar as inúmeras possibilidades e realidades diferentes, cada caso é um caso, mas os alunos têm obtido êxito ao tentar, mas os meus alunos têm obtido êxito ao aplicarem aquilo que aprendem a respeito da liturgia. Ângelo, então, como realizar a mudança na minha comunidade? Como fazer com que a minha comunidade reze e cante bem a liturgia? Seguindo todas as normas litúrgicas, esforçando-se para cumpri-las cada vez mais. Só assim você vai garantir que a missa seja bem rezada, bem cantada e que o povo aprenda a rezar e a cantar bem na Santa Missa. Agora eu quero saber de você. Coloca aqui nos comentários se aí na sua comunidade essa mudança já acontece ou se ainda está longe de acontecer. Curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos. Um abraço e até a próxima.